Olá, muito bem-vindo ao canal Refletindo a Mente de Cristo, esse que vos fala, Evangelista Eduardo. É uma alegria estar com você, para juntos nós meditarmos na Palavra de Deus, estudarmos a Bíblia Sagrada, e eu peço que você desde já curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e abençoe esse projeto, participando também. Você pode mandar mensagens ali no própria caixa de mensagens ali no YouTube para mim e conversar aí sobre alguma dúvida, alguma coisa que você deseja apresentar para mim com respeito à lição ou com respeito a algum outro vídeo do canal. Peço que você interaja comigo e assim vamos juntos aprender as Escrituras. Esse canal tem o objetivo a glória de Deus e o estudo sistemático das Escrituras, como também o objetivo de deixar vídeos, para edificação de alguém na internet. A minha expectativa não é alcançar milhares, milhões, mas a minha expectativa pela fé é alcançar alguém que pela graça do Senhor e misericórdia, esteja necessitado de meditar na palavra de Deus, e meu desejo é que o Senhor, através desse instrumento, possa alcançar a vida de alguém. Ok? Então essa é a minha expectativa. Nós estamos aqui estudando sobre a igreja em Jerusalém, e a temática da nossa lição bíblica desse trimestre é sobre a doutrina, comunhão e fé da igreja no período apostólico. Então nós já tivemos várias lições, e a lição desta feita é a lição de número 11, se não me falha a memória. Lição de número 11, que nós vamos estar vendo agora. Lição 11. Eu peço que você também esteja nessa oportunidade assistindo o vídeo. Compartilhe com alguém que está desejoso aí de aprender as Escrituras, desejoso de estudar a Bíblia. Peço que você compartilhe esse vídeo, que alcance mais pessoas. Então temos aqui a lição de número 11, a igreja em Jerusalém, ok? Aqui tem uma data, dia 14 de setembro de 2025, Dia Nacional de Missões. Então, no dia 14 de setembro, teremos aí a comemoração do Dia Nacional de Missões, mas nós como cristãos, nós sabemos, que todo dia é dia de fazer missão. Então, todo dia é uma oportunidade que Deus nos concede de vida para nós não ficarmos parados com essa tão grande dádiva que recebemos da parte do Senhor, que foi a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Todo dia é dia de nós podermos anunciar a mensagem do Senhor. O Senhor diz na sua palavra, lá no livro de Marcos, no capítulo de número 15, e no capítulo 16, e nos versos que se seguem, Ide por todo mundo, verso 15 do capítulo 16, e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide, meus amados, é um imperativo, não é? É um mandamento. Vão por todo mundo e preguem o evangelho. Então, quando estudamos sobre a igreja, nós devemos entender que a igreja, ela se expandiu pela graça do Espírito Santo. O Senhor capacitou os seus servos e eles foram a todas as nações pregando o evangelho. E a igreja continua em expansão, não somente no período apostólico, mas nos demais períodos, até chegar no nosso tempo. A igreja permaneceu em expansão, não pela própria força das pessoas que eram ali congregantes, membros da igreja, mas a igreja se expandiu pela graça e poder do Espírito Santo, pela fé que o Senhor Jesus concedeu a cada um, pela capacitação que o Senhor concedeu a cada um que fez parte desse chamado para servir ao Senhor. Aqui na lição 11,
uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Então nós vamos ver sobre a chegada da igreja na casa de um estrangeiro. E nós vemos que esse estrangeiro era alguém que já estava buscando a Deus. Era alguém que tinha temor do Senhor já na sua vida. O texto áureo: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Atos capítulo 10, verso 47. A verdade prática da nossa lição é o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoa. Então Deus é o Deus dos judeus e dos gentios também. O evangelho ele alcançou as nações, independentemente então de qual raça, tribo ou língua seja ali, o Senhor também, ele pode pelo seu infinito amor alcançar almas, porque como foi demonstrado na visão para Pedro, aquele cesto que descia do céu e uma voz dizia, levanta Pedro, e havia naquele cesto todo tipo de animal e a voz dizia, mata e come esses animais. Só que dentre esses animais do cesto havia animais imundos, segundo a lei cerimonial judaica. E Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, farei isso, porque nunca comi nada imundo. Então a voz diz para Pedro, não faças tu imundo aquilo que o Senhor santificou. E assim, o sentimento de Pedro, ele era um sentimento de um judeu e pela prática do judaísmo entendia que não deveria se contaminar com coisas impuras. Naquela visão, o Senhor está demonstrando através de coisas comuns do dia a dia para Pedro, na sua vivência, na sua terra, na Judéia, o desejo dele de que Pedro ele alcançasse aqueles que anteriormente na visão do judaísmo eram imundos, mas que agora, através do Senhor Jesus, ter morrido na cruz do Calvário para reconciliar povos, línguas e nações com Deus, essas pessoas agora então seriam oportunizadas com a graça do Senhor para serem salvas. Então, nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 10, verso 1 a 8, verso 21 a 23 e 44 a 48, que vai nos falar sobre, então, esse varão chamado Cornélio, que morava em Cesareia, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? Eles disseram, Cornélio centurião, justo e temente a Deus, que dá bom testemunho a toda a nação de judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope,
E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos. E aqui ele está pulando, né? Ele pula muitas passagens aqui. Acredito que para ser breve, mas aqui vai mostrar. O bom seria nós termos em vista todo o livro de Atos, todo o capítulo de Atos, no capítulo 10, do verso 1, né? Até o último versículo, que aí nós temos uma visão panorâmica, né, de tudo o que aconteceu ali. E como eu estava relatando, o evangelho então chegou, né? O evangelho chegou até aos gentios e Pedro foi o instrumento para que o evangelho chegasse até os gentios nessa ocasião. Deus, ele escolhe e capacita quem ele quer, quando ele quer e na forma que ele quer. E aqui, né, você que tem a revista do professor, você vai ver que tem os hinos sugeridos, né, o 392, 361, 614, e temos aqui o plano de aula. Nessa lição vamos estudar um dos momentos mais marcantes da história da igreja, a visita do apóstolo Pedro à casa do centurião Cornélio. Esse episódio revela que o plano de salvação em Cristo não está restrito a um povo ou cultura, mas se estende a todas as nações através da ação do Espírito Santo de Deus. Deus rompe barreiras étnicas e culturais, mostrando que não faz acepção de pessoa. Veremos como a mensagem do Evangelho alcançou os gentios com poder a partir da igreja de Jerusalém. Então, o propósito de Cristo ao capacitar os apóstolos da igreja inaugurada em Jerusalém era esse, que eles fossem às demais nações, aos demais lugares, para que pregassem o evangelho. Quando o apóstolo Paulo ele é salvo, o Senhor ele fala para Ananias. Ananias estava titubeando se ia orar por Paulo ou não. E o Senhor fala: olha, vai, porque esse vai ser para mim um vaso para levar a mensagem aos gentios. E ele tinha um pouco de receio, mas o Senhor convence ele. Em Atos capítulo 9, verso 15, disse do Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então aqui nós já vemos que Deus ele estava dirigindo já a mensagem à igreja, aos seus discípulos. Olha, vocês têm que ir até os gentios. Eu quero que vocês vão até os gentios. E Jesus mesmo ele fala, quando ele morresse, ele atrairia todos a ele. Então o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, independentemente da raça, da tribo ou da nação. O evangelho deve ser pregado. E é isso que nós vamos ver aqui, ó. E aqui ele apresenta também os objetivos, né, da lição, que é mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independente de sua origem étnica ou cultural, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. Então nós temos aqui o comentário, né? A introdução. Nessa semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca
em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Então, o que nós temos aqui é que é destacado que, assim como os judeus no Pentecostes eles foram revestidos pelo poder do Senhor, os gentios também estavam sendo agora. Isso é destacado aqui na nossa lição. E isso é uma confirmação da obra de Deus na vida dos gentios. A visão de Cornélio, então, revelação de Deus aos gentios, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano na cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio dos anjos, contudo essa revelação se distingue das outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E aqui nós podemos abrir um parêntese, né? E Cornélio ele tinha o desejo da salvação. Sim, ele com certeza ele ouviu falar de Jesus. E o Senhor, pelo seu Santo Espírito, colocou então esse sentimento no coração dele. E aqui nós podemos ler em em Efésios, no capítulo número 2, verso 1: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então Cornélio estava anteriormente morto, como todos os demais da raça humana, morto antes de conhecer a Deus. Mas quando Deus então se revela a Cornélio, ele começa a buscá-lo. E nessa forma de busca é o agir de Deus já para se revelar a Cornélio. De tal forma que Deus ele vai então trabalhando na vida de Cornélio, se revelando a Cornélio e tornando Cornélio esse homem que nós lemos que era piedoso, um varão piedoso e temente a Deus. E por final, o Senhor então dirige Cornélio a Pedro. Pedro a Cornélio, melhor dizendo, né? Cornélio a Pedro, né? Porque foi quando o Senhor fala a Cornélio, né, em visão, né, que ele deveria chamar Pedro, o Senhor se dirigindo a ele e ordenando que ele faça-o. Aqui ele fala então que, no entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Então, ele era piedoso e temente, e isso não era suficiente salvá-lo. É o que eu estava falando agora. Por quê? Porque ainda faltava ouvir o Evangelho. Ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, mas ainda faltava ouvir a mensagem do Evangelho. A salvação é somente através de Cristo, somente através do Evangelho. Não há outra forma e maneira de que a pessoa possa se salvar. Então, não sendo a pregação do Evangelho missão para o anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Então, ao ser instruído, assim ele faz. O interessante é que Cornélio ele não fica em dúvida, né? Porque isso já é um agir do Senhor, né? O Senhor estava agindo para que Cornélio não tivesse dúvidas do falar do Senhor na sua vida. A experiência espiritual de Pedro, né? Tópico 2 do capítulo 1. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído no plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Então Pedro é despertado a ir, porque o Senhor confronta ele com seus pensamentos conservadores,
E ali já é o agir de Deus, né? E o Senhor fala, né? Chamarei povo meu, né? Um povo que não se chamava pelo meu nome, né? Chamarei um povo meu, um povo que não se chamava pelo meu nome. Então aqueles que não me invocavam o Senhor passam a invocar. Isso é o amor de Deus. Isso é a graça do Senhor manifestada. Isso é a misericórdia do Senhor, né? Em eleger, né? Em salvar um povo que não era seu povo, né? Um povo que não era aquele povo que recebeu os oráculos, né? Porque Israel foi o povo escolhido que recebeu os oráculos divinos, né? Recebeu as escrituras, recebeu as promessas, mas Israel ele foi um aio, digamos assim. Israel foi um portador até a plenitude dos tempos, né? Até a plena revelação do agir de Deus, né? Do querer de Deus sobre a terra. Então, quando Deus ele revela-se na plenitude dos tempos, ele revela-se de uma forma total, né? Uma forma completa na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Isso é maravilhoso. Isso é digno de nota, né, meus irmãos? Nós que não éramos povo, agora somos povo, né? Nós que não éramos chamados, agora somos chamados. Veja o que diz aqui em Romanos capítulo 9, verso 25. Ele diz assim, ó: como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era minha amada. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como disse antes Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos feitos como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi por fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Cristo. Cristo para os judeus, como Paulo desenvolve em Romanos, Cristo ele foi escândalo para a maioria dos judeus. Só que a porta é Cristo, não há outra forma do judeu se salvar. Assim, Cristo é a porta de salvação para o judeu e para o gentil. Mas aqui nós vemos, né, que os gentios, na sua ignorância, sem entender, mesmo assim nós vamos ver lá no início em Romanos que a obra do Senhor escrita nos seus corações, nas suas consciências e nos seus corações testifica da existência de um Criador, de sorte que ninguém pode ser indesculpável. Mas agora na plenitude dos tempos o Senhor se revela. Deus se revela através de Cristo, através do Evangelho, e chama os gentios para a salvação e para a justiça que é pela fé em Cristo. E é isso que agora o Senhor está mostrando também aqui para Pedro. Olha, Pedro,
Salvação não depende da tua etnia, não depende do teu nome, não depende do teu sobrenome judaico. Agora a salvação é através da fé, porque a fé no sacrifício bendito de Jesus Cristo purifica o homem de todos os seus pecados. A humanidade toda está então perdida sob a ira divina, mas agora, através da fé, que é um dom divino, um dom de Deus concedido aos homens, então os homens creem no Filho de Deus, na mensagem dele, e creem que ele pode os reconciliar com Deus. São levados a entenderem que são pecadores e estão perdidos, mas que através da fé em Cristo eles podem ser salvos, podem ser resgatados do inferno e da morte, das trevas, da vida de perdição e ruína. E agora então eles se voltam ao Senhor pelo poder e graça do Espírito Santo, e o Senhor então os salva. Isso é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a justiça de Cristo imputada sobre a raça humana, aqueles que creem, aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, aqueles que são regenerados, justificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. E que eu e você, pela fé, possamos nos apropriar de Cristo a cada dia, porque Cristo é a nossa justiça. Cristo é o nosso alvo. O apóstolo Paulo ele diz: eu não julgo que eu haja alcançado algo, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Até eu ouvi ontem uma pregação de alguém que dizia que para alcançar o que ele já havia alcançado, a pessoa teria que trilhar 10 anos em tal lugar que ele passou, 9 anos em tal lugar que ele passou, enfim, ele apresentou vários argumentos e eu fiquei me lembrando de Paulo, a humildade do apóstolo Paulo, que dizia: eu não julgo que eu haja alcançado, irmãos, eu não julgo que eu haja tido uma plenitude. Veja, estamos falando de alguém que viu coisas inefáveis aos olhos carnais, coisas inefáveis ao homem, coisas que não são inteligíveis. Ele viu no terceiro céu e ele estava dizendo: olha, não julgo que eu alcancei alguma coisa, não, mas eu faço uma coisa, eu prossigo, né? Eu prossigo. Filipenses capítulo 3, verso de número 7, o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Porque a justiça da lei é você fazer algo para pensar que tem mérito diante de Deus. Mas a justiça pela fé é você somente crer em Cristo como seu Salvador. O que você precisa fazer para ser salvo? Creia. Somente isso. Possa ganhar a Cristo e seja achado nele, né, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Olha só. Então Paulo, ele dá um exemplo aqui de humildade e de desejo e do que é a santificação. O que é a santificação? É isso aqui, ó. Eu não sou perfeito. Eu não julgo que alcancei alguma coisa, mas eu prossigo para alcançar. E o que eu prossigo para alcançar? Eu prossigo para o que também fui preso por Cristo.
Não julgo que haja alcançado, verso 13, mas uma coisa faço e é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que Paulo ele está aqui mostrando? Ele está mostrando aqui a sua humildade, né? A sua humildade, o seu desejo de conhecer a Cristo e sabendo que ele não chegou ainda. Ele só vai chegar no dia que o Senhor chamá-lo, no dia que o Senhor resgatá-lo, né? Que maravilha nós podermos aprender com o apóstolo Paulo essas verdades. Então eu fiquei fazendo um paralelo entre esse irmão que eu ouvi a mensagem dele e o apóstolo Paulo, e eu vendo, nossa, como as pessoas são, as pessoas às vezes elas se tornam presunçosas, né, ao longo da caminhada, né? E aqui nós aprendemos o exemplo de Paulo. Eu não julgo que haja alcançado. E aqui ele diz, eu prossigo. E aqui nós aprendemos isso, é a santificação. Não é você pensar que você é alguma coisa. Você não é nada. Você deve estar cada dia mais buscando estar em Cristo. Nós não somos nada. Nós precisamos todo dia estar em Cristo, buscar a Cristo, nos firmar em Cristo, olhar para Cristo, sem julgar até onde nós chegamos, porque quem nos julga, quem nos conhece, quem nos mede é o Senhor. Não é aprovado aquele que a si mesmo se gloria, aquele a quem a si mesmo louva-se, né? Mas aquele a quem o Senhor louva, não é? Diz, eu acho que é Coríntios, vamos ver aqui. Não é aprovado. Não é aprovado. Se eu não me engano, é Coríntios. Coríntios. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Olha o que diz o verso 17, ó. Que maravilha a palavra de Deus, né? Aquele, porém, que se gloria, glorie-se em quem? Glorie-se no Senhor. Aqui é tudo ao vivo, irmãos, então eu posso dar uma errada aqui e ali. Eu peço perdão, peço que você reconsidere, tenha paciência nesse estudo, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem me dado, ok? Então veja só, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, né? Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E quando nós seremos louvados, né? Quando nós recebermos a nossa recompensa, né? Só na glória que nós realmente face a face estaremos com o Senhor, face a face estaremos na sua presença, né? Face a face desfrutaremos da comunhão com Ele e aí seremos recompensados, né? Seremos recompensados. Então aqui, ó, a visão de Cornélio, a revelação de Deus aos gentios, a experiência espiritual de Pedro, né? E aqui nós falamos da necessidade, né, de nós entendermos, né, que o Senhor chamou a todos, e eu falei um pouco sobre, então, o que é essa chamada pela fé, essa justiça que vem da fé em Cristo, né? Somos justificados em Cristo. E aqui o tópico 3, a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando o anjo eleito, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Então, devemos ir e pregar. Devemos ir e anunciar
a mensagem do Evangelho. A salvação dos gentios, a parte 2, tópico 1. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio em sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica. Isso aqui é muito importante nós frisarmos, né? A pregação de todos os apóstolos, digamos assim, ela era cristocêntrica, tá, irmãos? Se mantinha firmada e focada na pessoa e obra de Cristo, sempre apontando para a cruz. O que é a cruz, irmãos? Isso é muito importante nós falarmos. A justiça, né? O que foi a obra da justiça divina, da justificação pela fé. Nós temos que procurar dominar esse assunto da justificação pela fé. Necessário que nós dominemos, que nós entendamos o que é a justiça de Deus que vem através da fé em Cristo, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, sendo reconciliados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo reconciliados com Deus pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é muito importante nós compreendermos. Assim podemos perceber algum dos eixos principais de sua mensagem. Que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Olha só que importante, né? É o que nós estamos falando, né? Isso é muito importante. A conversão dos gentios, a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os arrependidos creem em Cristo e que serão perdoados e, portanto, salvos na sua soberania, e graças a Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram a fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. E aqui eu faço o adendo, né, sobre a parte que o irmão falou, né? Ninguém é salvo à força, né? É preciso crer em Cristo para a salvação. Isso aqui é muito importante nós comentarmos, né? Ninguém é salvo à força. Esse comentário dele aqui é forçado, né? Para querer dizer que existe um tipo de ensinamento ao qual diz que a pessoa, ela não... Deus obriga ela. Parece que existe um ensinamento assim, que Deus obriga a pessoa a ser salva. E não é bem assim. A salvação, conforme nós vemos ali em Efésios, no capítulo de número 2, ela parte do Senhor. Olha aqui, ó. Efésios capítulo 1, podemos ler, ó. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, primeiro, o Senhor, antes da fundação do mundo, nos elegeu em Cristo. Ok? Agora, no capítulo 2 de Efésios, verso de número 2, diz assim, ó, eu vou passar para cá, para as escrituras, aqui que fica melhor, sabe? Para nós meditarmos aqui, ó. Atos
Efésios 2 aqui, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, tá? Aqui, ó. Olha só. Não é a força isso aqui. É simplesmente alguém que está morto. Não consegue por si só ser despertado. Ok? É isso que nós temos que entender. Então, esse é a força aqui, ó. Nós temos que entender que o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele está destituído da glória de Deus. Ok? E se ele está destituído e morto em seus delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo, qual é a força, qual é o poder que ele tem? Um morto, ele não tem poder, irmão. Ele não tem força. Então nós fomos o quê? Vivificados, né? Nós somos vivificados. Porque se nós não fôssemos vivificados, nós continuaríamos mortos, né, em nossas ofensas e pecados. Ó. E o apóstolo Paulo vai deixar bem claro aqui, ó, em que no outro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Então, como era a nossa natureza? Ó, a nossa natureza era caída, a nossa natureza era perdida, era uma natureza morta. Nós merecíamos então a condenação eterna, porque nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas o que aconteceu? Ó? Deus, que foi riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, como nós estávamos, estando nós ainda, ó, mortos, ok? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, estávamos mortos e o Senhor nos vivificou para que pudéssemos crer. Por quê? Porque se Ele não nos vivificasse, nós não iríamos crer. Ó, aqui, ó, vamos pular aqui, verso 8 do capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui fica bem claro, ó, não é a força, mas é pela graça, é o agir de Deus, é o mover do Senhor. Não foi os discípulos que foram ao encontro de Cristo. Cristo chamou cada discípulo. Cristo, ele chama quando a mensagem do evangelho é pregada. As pessoas são chamadas. E Jesus mesmo ele fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, isso é importante nós frisarmos, né? O arrependimento é um dom, é uma dádiva, e somente o Senhor pode conceder, né? Somente o Senhor pode dar essa graça, né, para a pessoa se arrepender. Então, tanto judeus quanto gentios necessitavam se arrepender para ser salvos. O Criador mostrou, né, que os judeus achavam que era um privilégio somente deles. O Criador mostrou que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta de fé para os gentios. Então a mensagem de Pedro mostrou que todos judeus e gentios são chamados à salvação pela fé em Cristo. O Espírito derramado sobre os gentios. O batismo do Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu no dia da igreja primitiva.
Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, o batismo no Espírito era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Aqui ele vai falar também do Espírito recebido e um Pentecoste visto e ouvido. Então ele vai mostrar que aconteceu, né? Foi visto, foi ouvido o agir de Deus, né? Conclusão: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja, na casa do gentil Cornélio, mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente da cor e raça, e abre seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença do Espírito Santo. Então essa foi a lição. Espero que você tenha gostado e se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar nos comentários que nós estaremos meditando depois, respondendo, conversando, e assim nós vamos nos edificando na fé. Até o próximo capítulo, então a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor.